Bom, o Lima viveu numa época da codificação da Umbanda no Rio de Janeiro, né? E que na época as pessoas nem chamavam de Umbanda exatamente, chamavam de macumba carioca, né? Que reúne uma série de cultos bantus que são misturados com elementos do catolicismo, o homolocô, que é carioquíssimo, né? O Cartola mesmo dizia que era Oganda, macumba carioca, do homolocô e tal. E o subúrbio é muito curioso pelo seguinte: a história do subúrbio não é exatamente ligada à história do candomblé, né? Os candomblés eles são mais ligados à Baixada Fluminense e tal, mas no subúrbio você tem duas coisas muito interessantes. O kardecismo começa a se difundir muito no Rio de Janeiro a partir do subúrbio. Então, centros de mesa espírita, né? E na época se usava muito a expressão o alto e o baixo espiritismo. Então, o kardecismo seria o alto espiritismo, isso aparece na imprensa e tal, e o baixo espiritismo seria a macumba carioca, né? As umbandas suburbanas e tal, e isso era muito recorrente, era muito comum que você encontrasse, né? A umbanda, ao contrário do candomblé, é um culto que você pode fazer num espaço menor, você não precisa exatamente do espaço da mata, da água e tal. Então a umbanda tinha uma força muito grande no subúrbio, e isso até recentemente, né? No início da década de 70, por exemplo, o que marcou a religiosidade do Rio de Janeiro de uma forma muito especial foi um fenômeno que é vinculado a um Exu, seu Sete, o rei da lira, né? E você falou de tolerância, que era um Exu católico, inclusive. Seu Sete da Lira trabalhava numa casa em Higienópolis com 5.000 médiuns, né? E era um negócio muito insantíssimo, desculpe, insantíssimo com 5.000 médiuns, né? E as pessoas iam para o Seu Sete. Seu Sete deu entrevista virado no programa do Chacrinha e no programa do Flávio Cavalcante, né? O programa do Chacrinha contam a famosa história de que as chacretes começaram a virar no santo, Dona Maria Mulambo desceu e tal, e dizem que Dona Sila Médici teria recebido, né, uma pombagira da Figueira na frente da televisão e que o presidente tinha ficado horrorizado e tal. O Boni chega a contar que a partir daí instaurou-se a censura prévia na televisão, depois que Seu Sete fez uma gira no Chacrinha. Agora, Seu Sete, ele era católico, né? Então as sessões de macumba do Seu Sete começavam com a Ave Maria de Gounod. Então tocava a Ave Maria de Gounod, e quando terminava a Ave Maria de Gounod, começava: você botou meu nome na boca do bode, eu sou filho do Seu Sete, comigo você não pode, logo depois da Ave Maria de Gounod, né? Enfim, e aí Seu Sete entrava aquele negócio todo. Então havia uma maleabilidade, havia, claro, o preconceito, havia tudo isso, mas havia uma maleabilidade grande nesse sentido. E a gente hoje vive tempos que são muito complicados, né? Aliás, não custa lembrar que foi no subúrbio também, no Meier, que surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus há 40 anos, né? A partir do primeiro culto realizado pelo Bispo Macedo. E hoje você percebe que há uma verdadeira devastação do ponto de vista dessas religiosidades populares, né, mas uma verdadeira devastação que ocorre no subúrbio do Rio de Janeiro. E que é uma devastação, eu acho justo dizer isso aqui, que atinge muito mais a Umbanda do que o candomblé. Porque o candomblé constrói redes de sociabilidade que são mais fortes, são bem fortes. Então tem estratégias de preservação, né, de embate, e tem que ter mesmo, né, que são muito significativas, muito firmes. Mas as macumbas cariocas, a umbanda, o homolocô e tal, a perseguição ali é terrível, porque há uma disputa pelo mercado religioso. O Lima fala do subúrbio como um espaço de exercício de uma religiosidade tolerante, né? E hoje, definitivamente, não é isso que a gente observa. Hoje, rigorosamente, o que está acontecendo é uma devastação cultural, né, no Rio de Janeiro, a partir de uma certa linha de evangelização, não todos, é claro, longe de mim dizer isso, pelo contrário, mas algumas designações abriram guerra aberta contra a macumba carioca. Essa macumba que o Lima se refere aí. Um pouquinho depois dele morrer, os terreiros de macumba eles tinham que se registrar em delegacias. E as delegacias em que os terreiros se registravam eram delegacias de setor de tóxicos e mistificações, né? Então você veja a carga de preconceito pesada que existe aí. Mas hoje a gente está vendo uma verdadeira devastação, não tenha dúvida.